Vamos falar um pouquinho sobre práticas do engenheiro civil, capacidade de tráfego de uma via rodoviária. Somos alunos do 5º e 6º período de Engenharia Civil do Centro Universitário do Sul de Minas, Campus Varginha. Eu sou a aluna Milene e vou falar um pouquinho para vocês. O presente trabalho, então, trata sobre tráfego. A gente coletou informações, dados da via de Alfenas a Paraguaçu, e através dele é fácil de obter métodos sistemáticos de coleta de dados aos 5 elementos fundamentais do tráfego, que são motorista, pedestre, veículo, via e meio ambiente, e seu interrelacionamento. Desta forma, também é possível conhecer os veículos que circulam por uma via em um determinado período, A gente escolheu de 15 em 15, mas pode escolher de outras formas. Suas velocidades, ações, multas, locais onde seus condutores desejam estacionar, os locais onde concentram acidentes de trânsito e dentre outros. Também demonstramos informações quantitativas, E o trabalho sobre tráfegos constitui instrumentos para a engenharia de tráfego, com o objetivo principal de atender às finalidades, sendo definida como planejamento de vias e da circulação do trânsito, com vista ao seu emprego para transportar pessoas e mercadorias de forma eficiente, econômica e segura. O DER-MG, que é o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, desta forma preciso trazer informações necessárias com uma orientação rígida a ser adotada nos estudos, ao passo que o estudo de caso na BR Alfenas, entre Paraguaçu, efetuada, que a gente efetuou no dia 9/10 a 12/10, nos horários de 5 horas e 45 minutos da tarde às 6h30. Um dos objetivos desse trabalho é demonstrar a importância das disciplinas já cursadas e principalmente das disciplinas cursadas nesse período. A justificativa do nosso trabalho é a capacidade do tráfego, a engenharia de transporte e seus elementos, de forma a abordar a capacidade teórica e os tipos de via, analisando o volume e a velocidade, onde a densidade calculada utiliza a relação entre volume e velocidade. E também vamos fazer outras análises, de acordo com o Departamento de Infraestrutura. Conceitos básicos de tráfego. Capacidade de vias é aquela em que se determina o máximo de veículos que podem atravessar numa seção de uma via qualquer, durante um período de tempo, sob condições normais de tráfego. Consiste no número máximo de veículos esperado que se supõe irá passar por um determinado trecho de uma faixa ou pista durante um determinado período. No nosso caso, então, foi de 15 em 15 minutos. Marx, em 2015, retrata que a capacidade possível é um número de automóveis que pode passar por um dado ponto de uma via durante 1 hora sob condições de tráfego e pistas prevalentes. Vocês podem depois dar uma olhada, verificada. Marx fala várias coisas sobre tráfego e engenharia de transporte. Porém, quanto às classificações das vias, bem como as condições técnicas, leva em consideração o tipo da via, nível de serviço, relevo, da quais tem a região plana com terreno de baixa variação de cotas, grandes distâncias de visibilidade, região ondulada com terreno médio, variação de cotas, e região acidentada, sendo um terreno com adrúpadas variações de cotas. Na imagem a seguir, na próxima página, vocês vão ver a classificação dessas vias. Nessa imagem, nessas 3 imagens, tem a região ondulada, a região plana e a região acidentada. Percebemos então que a região ondulada, a via vai ter formatos de ondulações. A região plana é uma região super adequada, onde qualquer motorista gosta de passar por ela, o tráfego é bem visível. E a região acidentária, que é caracterizada por ser uma região difícil acesso, fácil de acontecer acidentes e que não tem uma visibilidade tão boa.
Quanto às condições ideais do fluxo livre, a estas se subdividem em condições geométricas ou fiscais e condições de operações. A primeira consiste no alinhamento vertical e horizontal para velocidade média de 96 km por hora, largura da pista de menor, ou igual a 3,6 metros, acostamento menor ou igual a 1,8 metros, visibilidade menor que 450 metros e pavimento em bom estado. No manual HCM de 2010, existe uma nova metodologia para o cálculo da velocidade de fluxo livre, que na atualidade é chamada como velocidade de fluxo livre de base. Nela se estabelece que a VFLB esteja em função de uma velocidade constante, velocidade do segmento, de um fator que ajuste por atrasos e paradas no segmento de um fator de ajuste por pontos de acesso no trecho de uma via analisando. Novamente, temos várias considerações do Marx, muito interessante, e também, para analisar a questão de viabilidade técnica e econômica, deve ser observado com recomendações referentes aos projetos de engenharia para implementação, recuperação ou duplicação de rodovias, conforme o caso em questão. Olá, professores e colegas, sou o Carlos Alexandre e estarei gravando a minha parte de tráfego rodoviário referente a materiais e métodos. Para o tráfego consiste num conjunto de fatores, quais sejam volume, velocidade e a densidade. Essas três características são fundamentais para os aspectos dinâmicos do tráfego. A análise destes três elementos permite a avaliação global da fluidez do movimento geral de veículos, segundo o DENIT 2006. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, juntamente com a Diretoria de Infraestrutura Rodoviária e a Coordenação Geral de Operações Rodoviárias Minas Gerais, que a estimativa do volume médio anual, VMD, de 2009, entre as rodovias BR-369 Alpenas, entre MG 453 Paraguaçu, início, quilômetro 178,5, fim, quilômetro 203,7, extensão em 25,2, pavimentada. VMDA 2009 igual a 5.370, segundo o DENIT 2009. O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, em coleta realizada, informa os dados de tráfego referente ao ano de 2008 das rodovias da jurisdição do DER Minas Gerais, em termos de VMDAT, volume médio diário anual de tráfego. Contagem volumétrica de tráfego atualizada em 21 de novembro de 2011 informa que rodovia trecho início BR 491 Paraguaçu, fim MG 179 para Alpenas, pavimentada, revestimento TSD, volume médio diário anual de tráfego VMDAT, passeio 1.377, coletivo 37, carga média 227, carga pesada 179, carga articulado 104, num total de 1.924. O estudo acima demonstra uma estimativa do volume médio anual. Considerando o Manual de Estudo de Tráfego 2006 do DENIT, os procedimentos habitualmente adotados na engenharia de tráfego para o levantamento de dados de campo são as pesquisas. Estas acontecem por meio de entrevistas ou por observação direta. Nas entrevistas, o processo consiste em obter a informação formulando perguntas orais ou escritas ao usuário, classificando suas respostas de acordo com padrões pré-estabelecidos. Na observação direta, trata-se de registrar os fenômenos de trânsito tal como são, sem perturbá-los. O DENIT explica que as contagens volumétricas têm como objetivo a determinação da quantidade, do sentido e da composição do fluxo de veículos que passa por uma ou vários pontos do sistema viário, numa determinada unidade de tempo. Essas informações são utilizadas na análise de capacidade, na avaliação das causas de congestionamento e de elevados índices de acidentes,
no dimensionamento do pavimento, nos projetos de canalização do tráfego e outras melhorias. Existem 2 locais básicos para a realização das contagens, nos trechos entre interseções e nas interseções. As contagens entre interseções têm como objetivo identificar os fluxos de uma determinada via e as contagens em interseções levantar fluxo das vias que se interceptam e dos seus ramos de ligação. A presente pesquisa realizada será a mesma via com dados da BR-369 Alfenas, entre MG 453 Paraguaçu, efetuados nos dias 9/10/2016 a 12/10/2016, nos horários de 17h45 às 18h30, conforme demonstra a tabela a seguir. Logo a seguir, então, o estudo de campo BR-369 Alfenas, entre a MG 453 Paraguaçu. Aqui estão a série de dados, né, onde foi realizada a contagem, horário, categoria automobilística, moto, carro de passeio e carga pesada. Entre as datas já mencionadas, entre 9/10/2016, 10/10/2016, 11/10/2016 e, por fim, 12/10/2016. Identificado o período de maior fluxo no trecho, a nova contagem dos veículos procedeu-se entre os dias 9/10/2016 a 12/10/2016, num determinado período de tempo entre as 17h45 às 18h, em intervalos de 15 minutos. Rodovias de múltiplas faixas, multilanes. Segundo o DENIT, em 2006, são rodovias com 2 pistas separadas por um canteiro central, ou rodovias de uma só pista com faixa central pintada no pavimento, dividindo os fluxos opostos. Presentes em diversos ambientes rurais ou suburbanos, operando em regime de fluxo contínuo, oferecendo escoamento rápido e com um mínimo de interrupções. Velocidade de 40 a 55 milhas por hora ou 60 a 90 km por hora. Podem ser encontrados sinais luminosos ao longo dessas rodovias espaçadas por 2 milhas. O volume de tráfego fica entre 15 mil e 40 mil, podendo atingir 100 mil de picos. Ainda segundo o DENIT de 2006, o fluxo dessas rodovias não é tão eficiente quanto de autoestradas. Por quê? Veículos podem entrar e sair da rodovia nas interseções. Sinais luminosos locados nesse tipo de rodovia têm características geométricas inferiores. A característica das vias são inferiores. O controle de acesso é menos rigoroso. Os limites de velocidade são inferiores. As velocidades definidas são teóricas, com densidade de tráfego tendendo a 0. Para efeito de análise, o limite superior será de 1.400 automóveis por hora por faixa. Resultados e discussões. Segundo o estudo de campo realizado entre os dias 9/10 e 12/10 de 2016, no intervalo de 2 horas e 25 minutos, um volume de 357 veículos, totalizando um veículo médio por faixa de 158 veículos. O trecho utilizado, o trecho estudado, foi um trecho de rodovia que liga